Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, aqui em Salvador, canto 3, capítulo 16, a partir do verso 14. Na verdade, o verso 14. O título do capítulo é Jaya e Vijaya são amaldiçoados. Satim Vyadaya Shrivanto Lagin Guru Artha Gavaram Vigahya Gadha Gambhiram Navidus Tat Chikirshitam. Satim, excelente. Vyadaya, com atenta recepção auditiva. Shrivanta, ouvindo. Lagvin, propriamente composto. Guru, importante. Artha, conteúdo. Gavaram, difícil de entender. Vigarya, ponderando. Agadha, profundo. Gambhiram, grave. Não. Vidu, entender. Tat, do Senhor Supremo. Chikirshitam, a intenção. A tradução é a seguinte: o excelente discurso do Senhor era difícil de compreender por causa de seu importante conteúdo e de seu profundíssimo significado. Os sábios ouviram-no com ouvidos bem abertos e também ponderaram sobre ele. Mas apesar de tê-lo ouvido, eles não puderam compreender o que ele pretendia fazer. Ele aqui é o Senhor Supremo. Significado: deve-se compreender que ninguém pode superar a suprema personalidade de Deus em oratória. Não há diferença entre a pessoa suprema e seus discursos, pois ele se encontra na plataforma absoluta. Os sábios procuraram, com ouvidos bem abertos, entender as palavras dos lábios do Senhor Supremo. Mas, embora seu discurso fosse muito conciso e significativo, os sábios não puderam compreender completamente o que ele estava dizendo. Nem sequer puderam compreender o significado do discurso ou o que o Senhor Supremo pretendia fazer. Tampouco puderam entender se o Senhor estava irritado ou satisfeito com eles. Vamos contextualizar aqui antes de passar para o próximo verso. Eu acho que é bom passar um pouco para a gente curtir já o tema aqui. Quem está falando aqui é o Senhor Brahma. Então, o Senhor Brahma, no verso 13, disse: apesar de os sábios terem sido picados pela serpente da ira, suas almas não se saciaram com a audição das afetuosas e iluminantes palavras do Senhor, as quais eram como uma série de hinos védicos. Então, o discurso, aqui quem está falando ainda é o Senhor Brahma, e ele está se referindo a quê? Aos sábios, que são os 4 Kumaras. Então, são os 4 sábios originais, os Kumaras. Depois deles tem os 7 outros sábios, mas aqui são os 4 originais, os 4 Kumaras. Então, os 4 Kumaras foram até Vaikunta, foram impedidos de entrar por Jaya e Vijaya, os porteiros de Vaikunta. Os porteiros foram amaldiçoados pelos Kumaras, dizendo: vocês vão ter que sair daqui de Vaikunta, vão ter que descer no planetinha Terra. E o Senhor Supremo veio até eles para saber o que estava acontecendo, ele já sabia, para falar com eles. E o Senhor Supremo, então, fala com eles, pedindo desculpas pelo mau comportamento de Jaya Vijaya, dizendo: eles não levaram em conta a minha mentalidade, eles não conheciam o que eu pensava, então eles impediram vocês de entrarem aqui. Então, o Senhor Brahma toma a palavra. Sim, aí, nesse discurso que está no verso 12,
depois de dizer isso que eu acabei de falar, o Senhor Supremo, vai dizer: considerarei a maldição que vocês deram como um favor para comigo, se vocês levarem em conta o seguinte: embora colhendo o fruto de sua transgressão, embora eles estejam merecendo a maldição, porque eles cometeram um erro, que eles, meus servos pessoais, regressem logo à minha presença e que o prazo de seu exílio de minha morada expire em breve. Então, o Senhor Supremo Vishnu está intercedendo junto aos Kumaras em favor de seus porteiros, de seus servos que haviam cometido um erro. Então, ele entende a transgressão, ele não está dizendo que os Kumaras estão errados, ele aceita a maldição, mas ele percebe que na maldição faltou um detalhe, que é quando. Quando eles vão voltar? Por isso, vocês vão ter que ir para o mundo material. Então, o Senhor Supremo disse: mas eles não disseram quando. Então, vou aproveitar que eles não disseram quando eles têm que voltar, quanto tempo vai durar a maldição. Então, eu vou interferir agora e vou dizer que seja breve. Então, ele faz isso. Então, esse é o tema que nós estamos discutindo aqui. O Sr. Brahma continua falando, já no verso 14 aqui, dizendo que o excelente discurso do Senhor, que Vishnu não faz apenas esse pedido quando fala. No capítulo descreve que ele se dirige aos Kumaras com palavras muito doces e afetuosas, acolhendo os Kumaras, mesmo porque os Kumaras são devotos recém-convertidos. Eles eram impersonalistas, mas eles se converteram em devotos de Vishnu e vão até Vishnu. Então, Vishnu aceita eles ali como devotos recém-convertidos e fala com eles e tal, e depois chega a esse ponto, o Sr. Brahma toma a palavra para contar, porque há um diálogo aqui do Sr. Brahma com os sábios, e aqui o excelente discurso do Senhor era difícil de ser compreendido por causa de seu importante conteúdo e do profundíssimo significado que ele tinha, o discurso. Então, os sábios Kumaras ouviram-no com ouvidos bem abertos, prestaram muita atenção, como deve ser. A posição de um ouvinte sobre temas transcendentais que vêm da Suprema Personalidade de Deus deve ser com toda a atenção, com ouvidos bem abertos, não olhando no celular, não olhando no WhatsApp, nada, prestando muita atenção. E então eles ouviram e depois o que eles fizeram depois de ouvir? Eles ponderaram. E esse é um detalhe super importante para a gente, porque Krishna reconhece a nossa inteligência, mesmo que ela seja diminuta. Aqui, o Senhor Brahma, que criou a nossa forma humana e criou a nossa inteligência, o Senhor Brahma está dizendo que os sábios Kumaras ponderaram a respeito do que eles ouviram, bem ouvidos. Então, eles ponderaram, ou seja, eles pensaram no assunto, tentaram entender o assunto, tentaram refletir na profundidade do assunto, mas, apesar de tê-lo ouvido, eles não puderam compreender o que o Senhor Vishnu pretendia fazer com o que estava dizendo. Então, é um verso intermediário, é um verso que está levando um fluxo. A gente pode parar aqui, e o significado de Prabhupada é bem bacana, né? A gente viu. Prabhupada já vai dizer algo super importante, como sempre, tudo é importante aqui, né? Prabhupada vai dizer algo que é relevante para a nossa pesquisa. É relevante para a nossa pesquisa como leitores do Srimad Bhagavatam. Assim como ponderar é relevante para a gente pensar, então o Senhor Brahma está dizendo que é importante pensar, ponderar, refletir, tentar compreender, usar da inteligência
Então aqui, agora, Prabhupada vai dizer, deve-se compreender que ninguém pode superar a Suprema Personalidade de Deus em sua oratória. Qual é o discurso mais famoso da Suprema Personalidade de Deus? Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita é perfeito porque vem da Suprema Personalidade de Deus. Ele é produzido pela Suprema Personalidade de Deus. E ninguém pode superar o conteúdo do Bhagavad Gita. Porque o conteúdo do Bhagavad Gita foi pronunciado pela Suprema Personalidade de Deus. Evidentemente que os tópicos transcendentais são todos de natureza transcendental. Então, estão todos, a princípio de tudo, estão todos no mesmo nível. Porém, como eles abordam diferentes temas, na literatura védica é assim, por isso há tantas literaturas, na literatura védica eles abordam diferentes temas, então eles têm também importância específica em determinados temas. Aqui nós temos uma pessoa especializada em literatura brasileira, que é a Ananga Manjari, mas a gente está falando agora da literatura védica, que também tem seus diferentes gêneros. A literatura védica apresenta diferentes gêneros. O gênero do Srimad Bhagavatam é o gênero Purana. O gênero do Bhagavad Gita é Itihasa. Então, são diferentes. No gênero Itihasa, é um conteúdo filosófico contextualizado dentro da história. O Bhagavatam é o contrário. O Bhagavatam ele busca as histórias para fundamentar. Então, Purana. Os Puranas apresentam a filosofia e vão buscar diferentes histórias para contextualizar. Aqui, a história é essa. Jaya e Vijaya são amaldiçoados. E por que eles são amaldiçoados? Porque cometeram ofensas. A quem eles cometeram ofensas? Aos Vaishnavas. Então, por que eles cometeram ofensas aos Vaishnavas e tiveram a oportunidade de ouvir a própria Suprema Personalidade de Deus vir interceder em favor deles, se aproveitando de que eles não mencionaram o tempo, ou seja, não criticou eles, não assim, arrasou com eles por causa da maldição, mas disse, agora, por favor, eu vou aceitar como um serviço pessoal a mim, se vocês derem a chance para eles voltarem rapidinho para cá. Então, esse é o tema aqui, né, bem interessante. E Prabhupada diz que ninguém pode superar a Suprema Personalidade de Deus em oratória, nem coisa alguma, né? Nem coisa alguma. Imagine no humor. Ontem, com Baladeva, nós conversávamos sobre isso. E Baladeva dizia, Krishna deve ser muito engraçado, porque tem tanta gente engraçada bacana, ele deve ser muito engraçado. E ele fazia gracinha mesmo, né? De vez em quando. Não há diferença entre a pessoa suprema e seus discursos. Não há diferença entre Bhagavan e Bhagavad Gita. Não há diferença. Bhagavad Gita, Gita é discurso. Então não há diferença entre o discurso Bhagavad e o discurso e Bhagavan. Não há diferença. Isso que está sendo dito aqui. Os sábios. E aí a explicação de Prabhupada é que por que não há diferença? Porque Krishna se encontra na plataforma absoluta. Tudo nele é absoluto. Ele é igual ao seu discurso, ele é igual à sua gracinha, ele é igual aos seus passatempos, ele é igual à sua praçada, ele é igual à sua parafernália, às suas roupas. Né? Ele é igual assim, igual ao seu próprio corpo, coisa que nós não somos. Né? Nós não somos iguais ao nosso corpo. Ainda bem que não somos iguais aos nossos corpos, né? Que tem muita gente feia por aqui, né? Nós somos nós mesmos que estamos falando, né? Dessas pessoas. E o nosso corpo é assim, temporário, o nosso corpo é assim, chatinho, sempre exigindo uma coisa e outra, uma necessidade aqui, outra ali, mas nós não somos esses corpos. Então aqui, o Senhor Supremo é diferente disso. Ele é igual a seu próprio corpo, porque ele está na plataforma absoluta. Agora, os sábios, Prabhupada vai explicar que os sábios procuraram, com ouvidos bem abertos, entender as palavras
emanadas dos lábios do Senhor Supremo. Mas, embora seu discurso, o discurso do Senhor Supremo, fosse muito conciso e significativo, os sábios não puderam compreender completamente o que ele estava dizendo. Então, esse é o tema aqui que vai exigir que o leitor continue lendo. Então, é artifício da própria literatura, né? Que não põe tudo assim rapidamente, mas vai explicando e vai trazendo, esclarecendo ponto a ponto, esclarecendo o que pretende esclarecer de acordo com o objetivo da literatura. Então, no próximo verso, que é o verso 15, que também tem um significado, nós vamos ouvir assim: não obstante, os 4 brahmanas sábios deleitaram-se extremamente de contemplá-lo, porque eles viram Vishnu, né? E experimentaram um arrepio em todo o corpo. Que detalhes, né? Que detalhes. Brahma está dizendo que eles se arrepiaram quando eles viram Vishnu diante deles. Então, eles falaram da seguinte maneira ao Senhor, que eles tinham revelado as múltiplas glórias da personalidade suprema através de sua potência interna, Yogamaya. Então, ali não tinha a nossa Mahamaya, a Maya que nós conhecemos, que está em toda parte desse mundo material, toda parte da criação material, em todo o cosmos material, está Mahamaya, que se apresenta dessa famosa ilusão material. Aqui não. Ele se apresenta movido por sua Yogamaya, movido por sua energia interna. Sua potência interna, como está descrito aqui. Significado de Prabhupada. Os sábios estavam quase que demasiadamente perplexos para falarem perante a Suprema Personalidade de Deus pela primeira vez. E os pelos de seus corpos arrepiaram-se devido à sua extrema alegria. A opulência máxima no mundo material chama-se Paramestya, a opulência de Brahma. Mas esta opulência material de Brahma, que vive no planeta mais elevado dentro deste mundo material, não pode comparar-se à opulência do Senhor Supremo, porque no mundo espiritual, a opulência transcendental é causada por Yogamaya, ao passo que a opulência do mundo material é causada por Mahamaya. Eu não tinha lido, mas fiquei contente comigo mesmo agora, porque eu fui no ponto exato da explicação de Prabhupada. Bacana, né? É isso aí. A intuição e a experiência de leituras anteriores nos levam a esses insights, assim, quando nós nos conectamos. Precisamos estar bem contentes com isso. Mas aqui tem um conhecimento técnico importante, muito bom de se anotar, de se guardar o nome, o significado e tudo, que é a opulência máxima do mundo material. Paramestya. Paramestya. E quem é que possui essa opulência máxima no mundo material? Brahma. E onde ele vive? No planeta mais elevado, Brahma Loka. Então, o lugar da máxima opulência. Paramestya é em Brahma Loka. Então, aqui é um conhecimento técnico muito bom para fundamentar as aulas, para apresentar para os devotos, que às vezes passa desapercebido algo assim. Mas aqui está bem claro. Prabhupada entra muito nesses detalhes no Chaitanya Charitamrita. No Srimad Bhagavatam ele também entra em detalhes técnicos, mas aqui tem um detalhe que me chamou a atenção e é importante que eu chame a atenção de vocês, uma vez que eu estou aqui na posição agora de explicar esse significado. Então, todo esse passatempo, toda essa história aqui é exatamente para revelar a grande importância dos devotos, tanto dos devotos Jaya Vijaya como dos devotos Kumaras, os 4 Kumaras, e para explicar a interferência de Krishna num conflito entre devotos de tal nível de intimidade. Imagine,
Krishna vem aqui para apresentar uma solução para o conflito entre eles. Havia um conflito entre eles. Os porteiros não deixaram eles entrarem. Eles que tinham feito todo tipo de austeridade para chegar até ali e tinham se convertido em devotos, e ao ponto de se arrepiarem ao verem a Suprema Personalidade de Deus, amaldiçoaram os porteiros. Krishna fica sabendo disso, na forma de Vishnu, sai para ver como resolver aquela situação. O primeiro ponto que ele encontra é que, faltou dizer quanto tempo eles vão ficar longe daqui, eles têm que voltar rapidinho. Então Krishna já diz, então eu vou aceitar como um serviço. Passa por mim, às vezes as autoridades falam assim para os seus subalternos, né? A mãe é danada para fazer isso. É por mim, sou eu que estou pedindo, faça isso, não brigue com seu irmão. Eu ouvi muitas vezes isso. Sou eu que estou pedindo. E então, aqui o Senhor Supremo está nessa posição, ele está tentando, por mim, eu estou pedindo como um favor a mim, já que vocês são meus devotos recém-convertidos, a relação comigo é essa mesma, é de serviço, vocês vão ter que me servir mesmo. Então começa por aqui, começa dando um prazo com boa brevidade para que eles retornem à minha morada. Então esse é o tema que está sendo falado aqui, é um tema muito interessante, importante, relevante para nosso estudo do Srimad Bhagavatam, para nossa reflexão, qual é a palavra, para nossa ponderação, né? Aqui como foi usado aqui na tradução em português, para ponderação, para nossa ponderação do conhecimento que estamos adquirindo aqui. Isso é muito importante para nós, sempre tentar nos posicionar diante do conhecimento e trazer o conhecimento para a prática diária, porque os desafios são imensos dentro desse mundo. Não podem nem ser medidos. Nós nem sabemos que tipo de desafios encontraremos daqui a 1 segundo, daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia. Nós não sabemos que desafios, tudo pode acontecer entre nós. Não sei se vocês souberam, mas houve um temporal muito forte no litoral norte de São Paulo, no litoral de São Paulo, norte e sul, e o litoral norte sofreu muito, a região de São Sebastião, e a gente via aquelas casas dos morros, casas pobres, tipo barraco de favela, assim como a gente diria, caindo, né? Passou pela televisão, caindo, desmoronando com a chuva e tudo. Mais de 40 pessoas morreram, mas não foi só isso. As casas dos ricos também, que foram construídas também no mesmo lugar, eram arrastadas assim pela enxurrada e tudo. Então, casas com piscina ficaram, a água entrou por um lado, saiu pelo outro, arrastou o que podia, eram casas melhor construídas, então levava telhado, levava alguma coisa assim, levava os móveis, levava as portas de vidro e enchia as piscinas com destroços. Uma visão horrível, horrível. Ver uma piscina que não foi destruída, imagine construir uma piscina no morro, imagine a engenharia que é, né? Então ela não foi levada, mas as árvores que vinham e os galhos das árvores, os pedaços de madeira, todos entraram ali e ficou, em vez de uma piscina com água com cloro, ficou uma piscina cheia de lama com destroços que vinham do morro. Horrível, não apenas as pessoas simples e pobres que não tinham recursos para construir e que construíram em locais de risco, que foram mortas e assim prejudicadas, mas também as pessoas que investiram muito dinheiro para construir palacetes e casas muito boas também. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, por isso é muito importante estar sempre associado com o conhecimento transcendental e desenvolver Jnana Chaksu, desenvolver a visão espiritual. A gente tem uma visão de mundo baseado na cultura que nós adquirimos, mas nós precisamos de Jnana, conhecimento transcendental, para poder
anexar à nossa visão de mundo o conhecimento transcendental e agir como os Gyana Chakshus e simplesmente enxergar o mundo sob a ótica do conhecimento transcendental. Terminamos aqui. Sem direito à pergunta, vamos receber as deidades no Darshan de hoje. Obrigado, todas as glórias. Tá bom, eu falei em pergunta, né? O cara aproveitou que eu falei só pergunta e disse, eu vou fazer um comentário. Pode fazer, amor. E os porteiros, eles tinham razão também em barrar os comadres que estavam nus, né? Essa foi a desculpa, né? Vocês estão pelados. Já pensou? Vocês vão ver. Se apresentar pelado diante de Cristo, não pode não, menino. Ser criança, Não pode não, para parecer pelado aqui. Pode uma Aí, curiosidade também? a curiosidade, tá bom. Eu vou aprendendo, a próxima vez eu vou dizer tudo isso. Fale. O senhor contextualizou o Bhagavata, né, que ele traz as histórias para explicar, né? Então não tem um lapso temporal entre as histórias. Uhum. Esse Brahma é o mesmo Brahma e se é antes ou depois do que ocorre, com ele mesmo ao chegar ele vai acontecer de certa forma também barrado pelos porteiros. Não saberia lhe dizer, porque por causa dos lapsos de tempo, às vezes estamos falando de um Manvantara, às vezes estamos falando de outro Manvantara, e nessas situações mudam as autoridades. Então, eu não saberia lhe dizer agora dentro desse... Só pensei nesse sentido, se ele está ali explicando o que ele já ouviu de outro que passou, ou ele mesmo, ou a história dele vem a ocorrer depois. Ele ouve de Krishna. Todo Brahma ouve de Krishna. Tene Brahma Harida. Krishna no coração fala para cada Brahma. Conhecimento transcendental que cada Brahma recebe diretamente de Krishna. Tá? Haribol, vamos lá. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.